Quando falamos de comparação de teorias, normalmente a gente está falando de quê? São partes de textos acadêmicos, né, que compõem artigos, TCCs, monografias, dissertações, enfim. Textos em que, de alguma maneira, nós vamos ter a seleção de dois ou mais autores, que quando então a gente faz aquela revisão bibliográfica para tratar do tema que nós vamos desenvolver no trabalho, a gente vai fazer esse resgate, vai começar a destacar dos autores posições, informações, enfim, dados que eles levantaram a partir da temática que a gente está pesquisando. Então, é claro que nós já procuramos autores que, de alguma maneira, tenham trabalhado com o tema que está sendo trabalhado na nossa pesquisa. Vamos ver como é que esses autores foram dialogando. Às vezes o autor vai falar de coisas que são, a partir do mesmo tema, ideias que se complementam, às vezes são ideias que se opõem. De toda forma, é isso, que a gente tem que fazer essa retomada e ir resgatando essas ideias. No exemplo que a gente tem aqui, a gente estabelece uma comparação entre o Piaget e o Vygotsky e já começa dizendo que há uma divergência, né, convergência e divergência entre os pensamentos dos dois autores. E aí começa a falar das divergências. E aí vai dizer, já vai destacando para o leitor, né, que as divergências vão ter a ver com o foco de estudo, né? Claro que nesse texto é o momento em que se fala das convergências, não é? Mas aqui o momento é da divergência. E aí vai dizer que o interesse do Piaget era estudar o desenvolvimento da estrutura lógica. Interessante que aí se coloca um fragmento. Então, essa é uma forma de, quando você vai estabelecer uma comparação, você pode fazer uma citação direta de um dos autores ou indireta, mas é preciso resgatar esse discurso desse autor, seja com citação literal, como é o caso aqui, ou com discurso indireto, quando você usa suas palavras se referindo a esse autor, mas isso tem que estar dentro dessa proposta de comparação. Aí diz então como que o Piaget pensava e o foco dele era a estrutura lógica, e aí com uma ideia comparar com o Vygotsky, fala no outro parágrafo já Vygotsky, né? Então como é que ele focava, ele já pensava na questão da relação do pensamento com a linguagem. E aí, claro, pelo que a gente falou do Piaget, como é que o Vygotsky vai ser apresentado? Primeiro a gente vê que o autor aqui da comparação coloca como é que é o pensamento do Vygotsky, que tem a ver com pensamento e linguagem, e faz essa comparação entre os dois, enquanto Piaget faz uma coisa, o Vygotsky faz outra, né? E aí coloca também, o pensador russo aqui é o Vygotsky, também coloca a ideia do Vygotsky. Então, o que a gente vê nessa comparação? Recortamos autores a partir do mesmo tema, vamos apresentando as ideias de cada um, e como é uma comparação, o que a gente quer ver? Pontos de convergência, pontos divergentes e pontos de complementação. Então, de alguma maneira, a gente apresenta a ideia de um, como é que o outro dialogou com essa ideia. Podemos também colocar essa comparação no tempo, né? Quer dizer, de repente um estudou nos anos 70 e o outro é de 10 anos depois, isso também pode ser importante, mas o fato é estabelecer aí uma ponte de conexão para aproximar ou de alguma forma até ver a oposição entre as ideias. E aí isso ajuda a fundamentar melhor aquilo que a gente está desenvolvendo.